Aí se diz que 6 dias depois de ditas essas palavras, aqui em Cesareia, Jesus subiu com eles a um alto monte, que é o mais alto monte da terra de Israel. Está todo coberto de neve lá em cima, uma visão linda. Subiu com eles a um alto monte, o Monte Hermon. Ele vai subindo, subindo. Depois a gente iria de carro, depois pegaria um teleférico até chegar lá no topo. E é um lugar também significativo para a mentalidade judaica daqueles dias, porque, como vocês sabem, no período chamado intertestamental, ou seja, entre Malaquias no Velho Testamento e Marcos, que é o primeiro dos evangelhos históricos, não na sequência do arranjo bíblico, mas na cronologia histórica, nesse período, ou entre a última fala de Malaquias e o aparecimento de Jesus pregando e João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, desse ato surgiram muitos livros, e um desses livros foi o livro de Enoque. E o livro de Enoque, que, como eu já disse em outro lugar nessa viagem, foi bastante levado a sério pelo irmão de Jesus, Judas, que escreveu uma epístola que está aqui no Novo Testamento, que cita literalmente Enoque. Foi levado a sério por Pedro, cuja segunda epístola é toda ela baseada na estrutura da história do livro de Enoque. Foi levado a sério por Paulo, como eu já disse, que, dentre outras coisas, descreve uma cosmologia de layers, de níveis, de camadas dimensionais, exatamente de acordo com o livro de Enoque, que diz que o paraíso estaria na terceira dimensão, não o paraíso absoluto, não a plenitude absoluta, mas aquele paraíso para o qual Paulo disse que foi levado, se no corpo ou fora do corpo ele não sabia. É uma descrição do livro de Enoque, como lá em Corinto. Quando eu falei das prostitutas cultuais da Acro, Corinto, que desciam, que Paulo mandou botar o véu das mulheres como uma simbolização de que elas estavam sob a autoridade do marido, elas não eram como as prostitutas locais, usarem a exousia. Há um versículo de Paulo lá que diz que façam isso por causa dos anjos. Já prestaram atenção nisso? Por causa dos anjos. Em outras palavras, Paulo está ouvindo o eco do livro de Enoque sobre o fato de que anjos caídos sentem um desejo perverso de copulamento, de penetração, de possessão mais intenso da figura feminina do que em qualquer outra perspectiva arquetípica de alma. Mas eu não tenho tempo para alongar-me aqui. Durmam apenas com esta informação e com este barulho. Então, naquele período, surgiu o livro de Enoque. E o livro de Enoque nos diz que foi aqui em cima do Monte Hermon, onde 300 anjos desceram e fizeram um pacto, não com aquela beleza maviosa do Nicolas Cage na Cidade dos Anjos, se apaixonou pela Meg Ryan e decidiu pular lá de cima daquele edifício e se esborrachar, lamber o sangue, dizer como é bom sentir dor, gosto de sangue, cheiro de gente. Não, sem aquela beleza. Se reuniram em cima do Monte Hermon e fizeram um pacto de distanciamento deliberado de Deus na direção de andarem e possuírem as filhas dos homens, gerando para si uma prole, já que entre eles não se reproduziam, mas olhando para os humanos, a reprodução humana lhes era absolutamente fascinante. Por isso Pedro diz: deixaram a sua dimensão, deixaram o seu domicílio e seguiram após uma outra carne, fazendo alusão àquele episódio do livro de Enoque. E também a Gênesis 6, como eu já me referi anteriormente a vocês. Então este lugar está carregado dessa aura toda. Tudo que eu estou dizendo aqui, ainda que superficialmente,
é para tentar criar uma arquitetura no imaginário, uma carga, uma percepção, uma impressão de como os homens antigos de 2000 anos atrás sentiam este lugar. Agora vejam como Jesus é. Ele vem e se transfigura aqui, onde, de acordo com o livro de Enoque, os 300 anjos fizeram o pacto da invasão, da penetração nos seres humanos, na criação de um híbrido humano e na penetração de todas as criaturas que eles pudessem penetrar, na perspectiva de alterar-lhes o projeto original na natureza. Por tal desgraça que se diz que homens e natureza se corromperam tanto que veio o dilúvio, como um cataclismo que só poderia ser explicado por um acontecimento absolutamente esmagador, mais do que a gente possa imaginar. É uma invasão de aliens na Terra e em tudo que havia se criado. Pois bem, esse clima está presente aqui. Aí vai Jesus para o lugar onde os caras fizeram o pacto da sensualidade e da invasão genético-psíquica da raça humana e da criação como um todo, e se transfigura lá. Se Jesus fosse evangélico, ele ia dizer: aqui não, vamos desamaldiçoar este lugar, vamos dar as mãos em volta do lugar, vamos liberar o lugar, deixa eu fazer um santo xixi do leão de Judá aqui para marcar o lugar. Não, simplesmente sobe, não toma conhecimento. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é dele, e ele não pede licença para nada, ele não tem que purificar o que ele criou. Sobe e se transfigura. E eu não vou falar sobre a transfiguração, senão a gente ia passar a manhã inteira aqui. Amém. Segundo, vejam onde é que ele decide dizer: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É em Jerusalém? É em Belém? É em Nazaré? Não. É justamente no lugar em Israel que mantinha os nichos mais antigos de adoração de deuses que não tinham sido extirpados e que estavam aí, e aonde havia, diferentemente da Cesareia Marítima, que era gloriosa, aqui havia uma pequena Roma carregada de uma quantidade muito maior de cultos e de proliferações de toda sorte de politeísmo e de sincretismo desde a antiguidade. A Cesareia Marítima era uma Brasília de beleza, era artificial. Aqui não, havia um resíduo sobre resíduo, camadas e camadas culturais da mesma coisa há milênios. E ele chega e diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como a igreja não tem nada a ver com a igreja, né? A igreja, entre aspas, que o cara termina até o templo, tem um culto de consagração, né? Senhor, limpa a mão desses pedreiros, que a gente não sabe o que eles andam com a mão por aí, Senhor. Ficam pegando nesse negócio assim, para fazer massa. Senhor, limpa a mão dos pedreiros, abençoa a massa. Ah, lá, lá, é tudo para todo lado, é um negócio patético. Tudo. Aí quando está terminado, bota o telhado e a porta. Senhor, bota até o anjo aqui para diabo nenhum entrar aqui, que aqui é o nosso bunker. É o nosso lugar de proteção. E aconselha os crentes: ó, não vão para lugar nenhum. Olha, a gente só visita e crente só vê esse lugar aqui porque aqui é Israel. Porque se esse lugar aqui fosse do Egito, eles não iriam não. Como
Dá um trabalho para mim convencer os crentes a entrarem nas pirâmides lá no Egito, porque tem crente que não está amarrado, em nome de Jesus, eu não entro. Aí eu digo, para com besteira, entra, minha filha, a tua casa é pior. Aí só tem morto, a tua casa está cheia de vivo, matando uns aos outros com a língua. Você não vai para a igreja, para o templo? Então entra na pirâmide. E o faraó não tem mais poder nenhum, mas o pastor da tua igreja ainda tem. Para com isso. Aí ele vem e decide estabelecer a igreja dele no meio da paganidade. Não é da secularidade, é da mais profunda paganidade. E diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que deveria mudar completamente o nosso sentido e consciência do que é ser de Deus, ser discípulo, ser igreja de Deus, ser povo de Deus no mundo. Sal da terra, luz do mundo, em inserção em todas as dimensões do planeta, sem medo de nenhuma geografia, de nenhuma cultura, de nenhuma subcultura, de nada. É para entrarmos mesmo, é para penetrarmos mesmo, é para fazermos parte do todo planetário mesmo, ouvindo Jesus dizer, Pai, eu não te peço que tu os tires do mundo, e sim que tu os livres do mal, porque o mal não está numa geografia, o mal sempre habitou e habitará o meu coração. Não é a comida que eu como, não é a bebida que eu bebo, não é a mão que eu toco. Tem gente que toca a mão de um outro assim, vai pegar e diz, Senhor Jesus, me fortalece que eu vou pegar na mão dele, Jesus, Senhor, eu vou pegar na mão dele, Senhor, me fortalece, Jesus, para eu não pegar nada dele. Aí ele vai assim, para fora ele está dizendo, bom dia. Por dentro ele está dizendo, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai dele, sai de mim também. Esse é um espírito nojento, patético. É um negócio de seita encolhida, horrorosa. E que está presente na maioria das pessoas. Não, não está. Vamos ser honestos. Se chega alguém na sua casa com aquele cheiro de pastor, porque pastor tem um cheiro. Não sei se vocês já sentiram, mas eu convivi minha vida inteira com pastor, eu sei que pastor tem um certo cheiro. Cheiro de pastor. Tem cara de pastor, tem modos de pastor, tem estereótipo de pastor, tem paz do Senhor, oh, como vai, irmã? Você já sabe, já aquilo é cantado. Tem um séquito invisível que anuncia a chegada do bicho muito antes dele aparecer. A gente já sabe como é que é. Aí a gente se abre, vem. E às vezes, graças a Deus, ainda não são todos, ainda há 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal, mas hoje em dia a grande maioria vem para matar, roubar e destruir. Ou então vem como mercenário, quando vê vir o lobo, foge. E não fica para encarar, não fica para morrer. Não carrega o espírito do bom pastor, não tem coragem de dar a vida pelas ovelhas. Apenas se autopreservam. Mas se chegar uma irmãzinha, uma pessoinha com um estereótipo diferente, sem a pele mais escura, uma saia mais colorida e rodada, um turbantinho na cabeça, se disser que gosta de acarajé, a gente já está repreendendo e mandando sair em nome de Jesus. E não aperta a mão. No máximo, se tiver peito, faz imposição de mãos. Antes de eu te apertar a mão, deixa eu orar na tua cabeça. Em nome de Jesus, balança, minha filha, balança. Balança para sair, em nome de Jesus. Sai, 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 sai. Desculpa, Gustavo. Só ilustrando a palhaçada, né? Ele disse, eu tô liberto agora. Se fosse há uns 10 anos atrás ia ficar meio esquisito, né?
Então, o que eu estou querendo concluir dizendo a vocês, meus amigos, é que nós fomos chamados para sermos os entes mais virulentos do planeta. Não os escondidos, não os alienados, não os amedrontados, não os arredios, não os enceitados nesses castelos de alienação, mas ao contrário, sem que sejamos os seres das acomodações, sem que sejamos jamais camaleônicos. A gente viu a história de Paulo, como ali há um ser inteiro, chega inteiro, aonde quer que chegue, chega dizendo quem ele é, no que ele crê, faz com sabedoria, mas não foge de nenhum enfrentamento necessário, mas está presente em todos os lugares. Vai falar no Areópago tanto quanto entra numa sinagoga, que é um negócio muito mais satânico, muitas vezes, do que o Areópago de Atenas. Penetra em todos os ambientes, vai para a ágora, vai para o mercado, encontra as pessoas, vai no mercado, compra o que quer comer, agradece a Deus e não quer saber se dedicaram a Apolo, a Afrodite, a quem quer que seja. Ao Senhor pertence as frutas. Vamos comer com alegria. Esse espírito ou é recuperado entre nós, ou a gente vai continuar sendo apenas parte de uma seita desgraçada que infelizmente cada vez aceita mais quem tem cheque. Então somente isto. Mas perdeu a virulência, perdeu a penetração, perdeu a graça da entrada, perdeu a espontaneidade de ser no mundo, perdeu a consciência de que reinar em glória em Cristo e ser conduzido em triunfo em todo lugar e ser bom perfume de Cristo Jesus não é experimentar uma prosperidade que nos torne ricos financeiramente. Não é sermos os amealhadores de poderes visíveis. É carregarmos dentro de nós esse poder que não retroage em lugar nenhum e não faz isso com mal educação, faz isso no amor de Deus, com naturalidade sóbria, livre, santa e cheia da certeza de que sejam quais forem as portas do inferno, elas não prevalecerão contra nós se a gente andar no espírito dessa convicção de que Ele é a rocha da minha vida. Minha existência está erigida nele. Nele. Essa rocha espiritual que anda, como diz Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 10, quando diz que o povo de Israel peregrinava no deserto e havia uma rocha espiritual que os seguia e a rocha era Cristo. Se essa imagem podia ser usada para Israel do deserto, quanto mais para nós, a quem os dias do Emanuel, da revelação de Deus conosco já aconteceram, onde tudo já não é mais sombra, já não é mais símbolo, já não é mais arquétipo, agora já é. Agora os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, como diz João, minhas mãos apalparam, meu coração recebeu tudo com relação ao verbo da vida. Agora que mais do que nunca, eu e você, andando nessa rocha, que será sempre o chão dos nossos pés enquanto andarmos em fé, porque ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós outros. Andando nessa consciência, eu não tenho como não andar na rocha. Se eu mantiver a fé e a consciência em Jesus, eu só ando na rocha. E o inferno não suporta a rocha. E aí eu sou um saqueador do inferno. Jesus em momento algum está dizendo, edificarei a minha igreja e vocês aguentarão os trancos do inferno. Não. O que ele está dizendo é que vocês vão meter a mão dentro do inferno.
e as portas do inferno não prevalecerão contra a verdadeira igreja de Deus, contra aqueles que são discípulos dessa consciência em amor, em ousadia, em fé, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.